E aí, jovens, tudo bem? Tranquilo? Quero fazer algumas perguntas para a gente começar a nossa conversa. E eu quero perguntar, quando vocês eram criança, quais eram os sonhos de vocês? Quando vocês eram crianças, quais eram as brincadeiras que vocês gostavam? Quando vocês eram criança, quais eram as perguntas que vocês faziam? Vocês se lembram? Pensem aí. Eu, quando era criança, meu sonho era dar aula de artes, educação artística, ensinar para os outros a minha habilidade de desenho. Essa habilidade vem comigo desde criança, desde os meus 6 anos. E ela foi se tornando uma paixão. E essa habilidade, ela guiou minha história, guiou minhas escolhas, guiou meus aprendizados. E a forma que eu vejo o mundo. E esses aprendizados, um deles, está relacionado a 3 tecnologias. 3 tecnologias onde eu acredito que possam transformar o mundo. E possam ajudar muitas pessoas a mudar o mundo. Fazer essa transição interna, essa mudança externa, para esse momento que a gente vive. Através do diálogo, saber fazer boas perguntas e do pensamento. Você deve estar pensando em como assim tecnologias? A gente já tem isso, a gente faz isso. Isso é tecnologia? Sim, são 3 tecnologias. São 3 tecnologias sociais que podem mudar o mundo, podem mudar a forma que a gente está pensando, que a gente está vivendo. E elas podem ajudar muito. E eu vou explicar por quê. Por que eu acredito que elas são 3 tecnologias. As perguntas elas surgem muito na infância. Toda criança começa com uma curiosidade e começa a perguntar. Vem muito dos porquês, dos porquês, dos porquês, dos porquês. E essa curiosidade está muito ligada ao não saber. E não saber é muito rico, porque a gente consegue entender que existe uma infinidade de coisas que a gente não sabe. E quando criança, a gente aceita isso. E a gente acredita que a curiosidade, que a pergunta, esse exercício de pergunta, vai nos trazer muita riqueza, muita criatividade, muitos elementos para a gente poder saber, né? E a gente, quando é adulto, a gente não gosta muito que as crianças fiquem fazendo muitas perguntas. Então a gente sempre vai dizer assim, pergunta pro teu tio, pergunta pro teu avô, pergunta pra tua mãe, pergunta pro teu pai, pergunta... A gente vai direcionando as crianças para elas não treinarem essa prática, essa tecnologia. Quando a gente vai crescendo e chega na adolescência, essas perguntas externas, elas acabam internalizando. E todo adolescente tem questionamentos internos. A adolescência tem uma chama de perguntas internas ali acontecendo, questionamentos. E aí dá os choques de gerações, onde dentro de casa alguns pais não têm bons diálogos, a gente tem gerações nas empresas que a gente não consegue conversar a mesma linguagem, então a gente cai de novo no diálogo. Em vez de diálogo, a gente tem praticado o confronto, o debate. E a minha proposta é que a gente inverta isso, que a gente perca esses hábitos, essas crenças do debate e que a gente comece a dialogar. Quando eu falo diálogo, ele está estruturado em 2 esferas, em ouvir e falar. Ouvir, a gente precisa praticar mais até do que falar. Muitos gostam de falar, né? E poucos gostam de ouvir. Tem um aprendizado que no desenho a gente aprende logo cedo e a gente vai praticando isso, que é a gente tem a relevância social e a gente está na relevância social aqueles que fazem e aqueles que só falam, né? Então quando a gente tem o ato de fazer, de parar para ouvir, para dialogar, a gente tem uma potência muito gigante do que apenas só falar. E o diálogo está estruturado nessas esferas. Eu falo com intenção, escuto com o coração. Você deve estar dizendo, como assim escutar com o coração? Sim, quando a gente escuta com o coração, a gente está aberto a ouvir a necessidade do outro, o sentimento do outro, o pedido que aquela pessoa está fazendo. Mesmo que não diretamente, por causa desses bloqueios que a gente foi criando essas habilidades, talvez aquela pessoa não saiba fazer aquela pergunta, do pedido de ajuda, de se mostrar vulnerável, de se mostrar o medo, ou até mesmo de contar seu projeto. A pessoa vão bloqueando e a gente vai perdendo esse diálogo, essa essência do diálogo. Quando a gente traz o diálogo, a gente traz para uma conversa aberta, uma conversa estruturada, aonde a gente está aberto para ouvir e também para falar, sem se importar com pontos de vistas. Um diálogo. Você pode discordar de mim, pode concordar, mas a gente vai estar conversando e eu vou estar te ouvindo. E essa é a riqueza do diálogo. Essas 2 tecnologias, quando elas fazem uma intersecção entre perguntas e diálogos, elas ganham uma potência de mudança.
A gente consegue estruturar isso, e isso começa a mudar a forma de pensar. Porque quando a gente traz a forma de pensar, hoje a gente compete por relevância. E a gente compete por relevância porque a gente quer mais. A gente quer mais certificado, mais ferramentas, mais soluções, mais isso, mais. E a gente começa a competir por relevância. E o universo da competição, só um ganha. E só um perde. Não existe o ganha-ganha. E aí eu trago a questão do conceito do pensar errado. Precisamos começar a pensar errado. E alguns se assustam. Como assim? Pensar errado? Eu penso certo, tenho minhas verdades. Tá dando certo o que eu tô fazendo? Sim. Mas a proposta do pensar errado, ela está relacionada a aceitar o erro. Aceitar o erro do outro, aceitar o meu erro. Aceitar que o erro é a forma de aprendizado mais rica. Quando a gente é criança, a gente aprende com o erro. A gente começa a andar, a gente cai. A gente está errando para quem está já andando. Teoricamente, a gente está ali, a criança vai cair, tá errando. Não, o erro faz parte do processo. A fala, quando a gente começa a falar, a gente erra as palavras, a gente troca. Faz parte, o erro faz parte. Quando a gente está fazendo um processo de tecnologia, a gente erra muito até chegar à tecnologia que a gente quer. E quando a gente começa a entender o pensamento errado, a gente sai da zona de conforto. A gente muda os pontos de vista. Pensar errado é pensar em vários pontos de vista. A gente pode discordar no mesmo assunto, mas a gente pode estar pensando junto, a gente pode estar criando junto, a gente pode estar dialogando junto, a gente pode estar criando coisas que talvez só as pessoas que pensam igual a mim, talvez a gente não chegasse a solução nenhuma. Quando eu proponho pensar errado, é aceitar a diversidade. É entender que o erro, ele vai acontecer. Não importa se é no início, no meio, no fim. Ele vai acontecer, porque é um aprendizado. E a gente aceitando isso, a gente consegue chegar num universo muito rico. A gente começa a ser mais arrojado. A gente começa a perder o medo. A gente começa a errar, a gente começa a perder o medo. Já errei, vamos lá. A gente começa a ser arrojado. Quando a gente é arrojado, a gente começa a descobrir coisas. Descobrir habilidades, descobrir que eu sou corajoso, eu tenho habilidades, eu descubro a minha arte. Eu começo a descobrir que o meu sonho lá quando pequeno, ele pode ser verdade. Eu começo a descobrir as perguntas que eu fazia lá, elas podem fazer sentido agora. Eu começo a descobrir o que eu sei hoje, se eu soubesse quando adolescente, eu seria bem melhor hoje. Então, eu começo a descobrir coisas. E esse descobrir coisas leva para uma imersão, para ti colaborar com as pessoas, porque o brilho no olho, quando tu descobre as coisas, quando tu tá vibrando, ele vem. E aí tu começa a contar para as pessoas, e aquele brilho no olho contagia. E aí acontece a colaboração. Quando eu falo colaboração, eu trago essa questão do a gente conta, e tem essa frase que sempre se fala por aí, eu sempre ouvi quando era pequeno, quando a gente conta várias vezes a mentira várias vezes, ela acaba se tornando verdade. E aí a gente não quer mostrar nosso projeto, não quer mostrar nosso plano, não quero mostrar minha ideia, não quero mostrar meu sonho, não quero contar para as pessoas, porque elas vão me roubar. E aí eu estou numa mentalidade de competição. Eu posso competir colaborando? Posso. E aí eu mudo a lógica, eu penso de forma errada. Eu penso que se eu pegar 100 pessoas com um brilho no meu olho de ter descoberto coisas, de ter sido arrojado, de estar pensando errado, eu vou contar para elas, essas pessoas vão me ajudar. Essas pessoas vão me conectar, essas pessoas vão se interessar em fazer coisas comigo. Essas pessoas vão me inspirar mais, elas vão me dar feedback, elas vão dizer o que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar, se tá bom, se tá ruim. E com essa inspiração, com essa imersão de coisas, eu começo a fazer coisas. Começo a fazer coisas. E esse fazer coisas me abre um campo global muito gigante de possibilidades. Eu posso ir para várias coisas, posso fazer várias coisas. Mas aí que tá. Quando a gente pensa grande, a gente quer fazer tudo, a gente acaba se procrastinando, porque é muito grande, meu sonho é muito isso. E a gente vai deixando os sonhos de lado, ou os projetos na gaveta, as ideias no papel. E quando a gente pensa errado, eu convido vocês a apostar pequeno, em pequenas partes desse sonho, em pequenas partes dessa ideia, nessas pequenas partes desses projetos. Porque quando a gente aposta pequeno, a gente se move rápido, a gente se move mais ágil. A gente consegue entender que a gente vai errar cedo, acertar cedo, e a gente vai ajustar isso. A gente vai ouvir as pessoas mais. A gente vai falar com as pessoas, a gente vai entender o que é viável, o que é útil, o que é desejável para essas pessoas. E a gente vai conseguir estruturar e modificar a forma que a gente pensa sobre as coisas, sobre projetos, sobre ideias, sobre sonhos, ou sobre qualquer outra coisa. A gente precisa olhar para vários pontos de vista e para várias diversidades.
E quando a gente traz esse pensar errado, eu trago a minha história como exemplo prático disso. Quando eu era pequeno, meu sonho era dar aula de artes, ensinar meus processos de desenho para as pessoas. Hoje eu não sou um professor de artes, mas eu desenho as interações entre as pessoas. Hoje eu sou facilitador de processos de grupo. Eu ajudo pessoas a desenhar essas relações, a saber fazer boas perguntas, a saber fazer bons diálogos. E até, de certa forma, começar a pensar diferente. Quem diria? Menino de periferia, que tinha um sonho de ser professor de artes, e através dessa habilidade, dessa paixão, conseguiu aprender a programar, conseguiu se formar, conseguiu estruturar seu negócio e hoje trabalha com design de interações entre as pessoas. O desenho, de certa forma, no meu sonho, ele ainda precisava de mais treino. E ao longo da minha jornada eu fui treinando. E hoje ele se transformou no que eu faço, no que eu sou e no que eu colaboro com as pessoas para que elas também descubram essas habilidades, essas potências que elas têm aí guardadas desde criança. Sim, jovens, sem treino não existe vencedor para o jogo. Sem treino não se ganha o jogo. Mas o importante disso é entender qual o jogo que a gente quer jogar. Um jogo colaborativo, ele te dá peças no tabuleiro que pode te proporcionar uma colaboração, mais possibilidades. Um jogo competitivo, onde o tabuleiro, a gente está sempre querendo que o outro perca para a gente poder ganhar. Esse jogo não dá mais. A gente precisa entender qual o jogo que a gente precisa treinar. Se é o jogo da competição por relevância ou se é o jogo da colaboração. Mudando isso, a gente muda a forma que a gente pensa sobre tecnologia e sobre as 3 tecnologias que eu contei para vocês. O diálogo, as perguntas e o pensamento errado. Ou a forma de pensar. Jovens, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Idris Queiroz.